Capítulo 3 da proteção do trabalho da mulher. Seção 1 da duração, condições do trabalho e da discriminação contra a mulher. Artigo 372. Os preceitos que regulam o trabalho masculino são aplicáveis ao trabalho feminino, naquilo que não colidirem com a proteção especial instituída por este capítulo. Parágrafo único revogado. Artigo 373. A duração normal de trabalho da mulher será de 8 horas diárias, exceto nos casos para os quais for fixada duração inferior. Artigo 373, letra A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado. Inciso 1º. Publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou à situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim o exigir. Inciso 2. Recusar o emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível. Inciso 3. Considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidade de ascensão profissional. Inciso 4. Exigir atestado ou exame de qualquer natureza para a comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência no emprego. Inciso 5. Impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação em concursos em empresas privadas em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou atestado de gravidez. Inciso 6. Proceder um empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. Parágrafo único. O disposto neste artigo não obsta a adoção de medidas temporárias que visem ao estabelecimento das políticas de igualdade entre homens e mulheres, em particular as que se destinam a corrigir as distorções que afetam a formação profissional, o acesso ao emprego e a condições gerais de trabalho da mulher. Artigo 374, revogado. Artigo 375, revogado. Artigo 376, revogado. Artigo 377. A adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é considerada de ordem pública, não justificando em hipótese alguma a redução de salário. Artigo 378, revogado. Seção 2. Do trabalho noturno. Artigo 379, revogado. Artigo 380, revogado. Artigo 381. O trabalho noturno das mulheres terá salário superior ao diurno. Parágrafo 1º. Para os fins deste artigo, os salários serão acrescidos de uma porcentagem adicional de 20% no mínimo. Parágrafo 2º. Cada hora do período noturno de trabalho das mulheres terá 52 minutos e 30 segundos. Seção 3. Dos períodos de descanso. Artigo 382. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um intervalo de 11 horas consecutivas, no mínimo, destinado ao repouso. Artigo 383. Durante a jornada de trabalho, será concedido ao empregado um período para refeição e repouso não inferior a 1 hora nem superior a 2 horas, salvo a hipótese prevista no artigo 71, parágrafo 3º. Artigo 384, revogado. Artigo 385. O descanso semanal será de 24 horas consecutivas e coincidirá no todo ou em parte com o domingo, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa de serviço, a juízo da autoridade competente, na forma das disposições gerais, caso em que recairá em outro dia. Parágrafo único. Observar-se-ão igualmente os preceitos da legislação geral sobre a proibição de trabalho nos feriados civis e religiosos. Artigo 386. Havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical. Seção 4. Dos métodos e locais de trabalho. Artigo 387. Revogado. Artigo 388.
Em virtude do exame e parecer da autoridade competente, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio poderá estabelecer derrogações, totais ou parciais, às proibições a que alude o artigo anterior, quando tiver desaparecido, nos serviços considerados perigosos ou insalubres, todo e qualquer caráter perigoso ou prejudicial, mediante a aplicação de novos métodos de trabalho ou pelo emprego de medidas de ordem preventiva. Artigo 389. Toda empresa é obrigada. Inciso 1º. A promover os estabelecimentos de medidas concernentes à higienização dos métodos e locais de trabalho, tais como ventilação e iluminação, e outros que se fizerem necessários à segurança e ao conforto das mulheres, a critério da autoridade competente. Inciso 2. A instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos sanitários, dispor de cadeiras ou bancos em número suficiente que permitam às mulheres trabalhar sem grande esgotamento físico. Inciso 3. A instalar vestiários com armários individuais, privativo das mulheres, exceto os estabelecimentos comerciais, escritórios, bancos e atividades afins, em que não seja exigida a troca de roupa e outros, a critério da autoridade competente, em matéria de segurança e higiene do trabalho, admitindo-se como suficientes as gavetas ou escaninhos, onde possam as empregadas guardar seus pertences. Inciso 4. A fornecer gratuitamente, a juízo da autoridade competente, os recursos de proteção individual, tais como óculos, máscaras, luvas e roupas especiais, para a defesa dos olhos, do aparelho respiratório e da pele, de acordo com a natureza do trabalho. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação. Parágrafo 2º. A exigência do parágrafo 1º poderá ser suprida por meio de creches distritais mantidas diretamente ou mediante convênios com outras entidades públicas ou privadas, pelas próprias empresas em regime comunitário ou a cargo do SESI, do SESC, da LBA ou de entidades sindicais. Artigo 390. Ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande um emprego de força muscular superior a 20 kg para o trabalho contínuo ou 25 kg para o trabalho ocasional. Parágrafo único. Não está compreendida na determinação deste artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sob trilhos, de carros de mão ou quaisquer aparelhos mecânicos. Artigo 390-A. Vetado. Artigo 390-B. As vagas dos cursos de formação de mão de obra ministrados por instituições governamentais, pelos próprios empregadores ou por qualquer órgão de ensino profissionalizante serão oferecidas aos empregados de ambos os sexos. Artigo 390, letra C. As empresas com mais de 100 empregados de ambos os sexos deverão manter programas especiais de incentivos e aperfeiçoamento profissional de mão de obra. Artigo 390-D. Vetado. Artigo 390-E. A pessoa jurídica poderá associar-se à entidade de formação profissional, sociedades civis, sociedades cooperativas, órgãos e entidades públicas ou entidades sindicais, bem como firmar convênios para o desenvolvimento de ações conjuntas visando à execução de projetos relativos ao incentivo ao trabalho da mulher. Seção 5. Da proteção à maternidade. Artigo 391. Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez. Parágrafo único. Não serão permitidos em regulamentos de qualquer natureza, contratos coletivos ou individuais de trabalho, restrições ao direito da mulher ao seu emprego por motivo de casamento ou de gravidez. Artigo 391, letra A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio, trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na linha B do inciso 2 do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção. Artigo 392. A empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias,
sem prejuízo do emprego e do salário. Parágrafo 1º. A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e a ocorrência deste. Parágrafo 2º. Os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados de 2 semanas cada um mediante atestado médico. Parágrafo 3º. Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito a 120 dias previstos neste artigo. Parágrafo 4º. É garantido à empregada durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos. Inciso 1. Transferência de função quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida logo após o retorno do trabalho. Inciso 2. Dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, 6 consultas médicas e demais exames complementares. Parágrafo 5º. Vetado. Artigo 392, letra A. A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença maternidade nos termos do artigo 392 desta lei. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. A licença maternidade só será concedida mediante a apresentação do termo judicial de guarda adotante ou guardiã. Parágrafo 5º. A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiões, empregado ou empregada. Artigo 392, letra B. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou do seu abandono. Artigo 392, letra C. Aplica-se no que couber o disposto no artigo 392, letra A e 392, letra B, ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Artigo 393. Durante o período a que se refere o artigo 392, a mulher terá direito ao salário integral e, quando variável, calculado de acordo com a média dos 6 últimos meses de trabalho, bem como os direitos e vantagens adquiridos, sendo-lhe ainda facultado reverter a função que anteriormente ocupava. Artigo 394. Mediante atestado médico, a mulher grávida é facultado romper o compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho, desde que este seja prejudicial à gestação. Artigo 394, letra A. Sem prejuízo da sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: inciso 1. Atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a gestação. Inciso 2. Atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo durante a gestação. Inciso 3º. Atividades consideradas insalubres em qualquer grau durante a lactação. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 248 da Constituição Federal, por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço. Parágrafo 3º. Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada nos termos do caput deste artigo exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário maternidade nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, durante todo o período de afastamento. Artigo 395. Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento. Artigo 396. Para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que este complete 6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho,
há 2 descansos especiais de meia hora cada um. Parágrafo 1º. Quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 meses poderá ser dilatado a critério da autoridade competente. Parágrafo 2º. Os horários dos descansos previstos no caput deste artigo deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador. Artigo 397. O SESI, o SESC, a LBA e outras entidades públicas destinadas à assistência à infância manterão ou subvencionarão, de acordo com suas possibilidades financeiras, escolas maternais e jardins de infância distribuídos nas zonas de maior densidade de trabalhadores, destinados especialmente aos filhos das mulheres empregadas. Artigo 398, revogado. Artigo 399. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio conferirá diploma de benemerência aos empregadores que se distinguirem pela organização e manutenção de creches e de instituições de proteção aos menores em idade pré-escolar, desde que tais serviços se recomendem por sua generosidade e pela eficiência das respectivas instalações. Artigo 400. Os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período da amamentação deverão possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária. Seção 6. Das penalidades. Artigo 401. Pela infração de qualquer dispositivo deste capítulo, será imposta ao empregador a multa de 100.000 cruzeiros, aplicada nesta capital pela autoridade competente de primeira instância do Departamento Nacional de Trabalho e, nos estados e território do Acre, pelas autoridades competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ou por aquelas que exerçam funções delegadas. Parágrafo 1º. A penalidade será sempre aplicada no grau máximo. A. Se for apurado o emprego de artifício ou simulação para fraudar a aplicação dos dispositivos deste capítulo. B. Nos casos de reincidência. Parágrafo 2º. O processo na verificação das infrações, bem como na aplicação e cobrança das multas, será o previsto no título do processo de multas administrativas, observadas as disposições deste artigo. Artigo 401-A, vetado. Artigo 401-B, vetado.